Paz e saúde, igreja. Amém. É disso que nós precisamos, né? Se você tem paz e saúde, levanta sua mão, isso já tem um grande motivo. Amém. If you already have Pra it, ser lift up your hand. grato a Deus nessa manhã. Be grateful to God this morning then. Eu agradeço o carinho dessa igreja. Thank the care of the Agradeço o church respeito, a and the confiança. respect and trust. Não é fácil, It's queridos. not easy. Mas de uma coisa eu sei, But eu one thing I am e a certain minha of, fé, me, my nós faith, estamos em and 3 I pontos, em 3 verdades que eu não abro mão na minha vida. 3 truths that I do not give up on in my life. Jesus salva, Jesus saves, Jesus cura Jesus heals, e Jesus vai voltar para nos buscar. and Jesus will return Essa é a minha to get us. esperança. That is Quando my eu hope. vejo para o cenário que nós estamos When I vivendo, see the scene that we're living in today, a minha esperança é, my hope is tudo vai passar. everything will pass. Hoje, Today, mais do que nunca, more than ever, o meu foco my focus está na eternidade. is in eternity. Ele vai voltar. He will return. Ele vai voltar. He will return. Enche os teus olhos de So esperança. fill your eyes with hope Ele vai voltar. because he will return. E essa é a minha esperança. And this is my hope. Eu acordo todas as I manhãs. wake up every morning. Eu vivo nessa I esperança live this hope desde o dia que ele me salvou. since the day he had saved me. Desde o dia que ele curou a minha vida. From the day he healed my life, Eu vivo nessa I esperança. live this hope. Amém? Amen. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui And com I thank you for the vocês. opportunity of being here with you. E nessa manhã, queridos, eu creio And this morning, I believe que a revelação da palavra, that the revelation of the word ela vai trazer força no nosso will coração bring strength into our para nos hearts levantar to raise us up com situações in que nós situations precisamos tomar posição. that we need to take a position Amém, in. queridos? Amen. É um texto muito conhecido que nós vamos meditar It's a na very palavra well-known text dessa that we're going to manhã. meditate on this morning. É Lucas, It's Luke capítulo 7, chapter 7, versículo de 11 a 15. verse 11 to 16. 15. 17. To around 17. É sobre a ressurreição It's about the resurrection do filho da viúva da cidade de Naim. of the son of the widow. Amém? E antes de eu ler, eu já quero orar. And I Senhor, want to pray right now. Lord, é chegado o teu reino. your kingdom's at É hand. chegado o teu reino nesta cidade. Your kingdom É is at hand in chegado o this teu reino city, nessa nação. in this nation, É chegado o teu reino em cada vida aqui and in presente, each life that's em here cada present, família, in each em cada family, plano. in each Senhor, plan. a bênção do Senhor Lord, está liberada sobre nós nessa manhã. your blessing is poured upon us this E não morning. há inferno And there is no hell que possa impedir isso that can nessa get in the manhã. way of that. Porque o Senhor vive, Because you live, o Senhor reina, you reign, e o Senhor é Deus acima de todos os deuses. and you are God above all gods. Amém? Amen. Diz assim a palavra do Senhor. And this is what the word of God says. E aconteceu, pouco depois, ia ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chore. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou e começou a falar. Entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém, queridos? Amen, brothers. Queridos, nós estamos aqui numa We are passagem here muito conhecida. Reading something that's Eu creio very que well known. todos nós aqui conhecemos. I'm sure all of us knows this E quando passage. Deus me deu esse texto, eu falei: Senhor, And when God gave me this text, I said, é God, tão conhecido, it's so well known. mas eu vivo num parâmetro But I live que a palavra de Deus se renove a cada manhã. in a guideline that E says that nessa God's manhã ela vai word se renovar renews, sobre a minha vida e sobre a sua vida. renews itself every morning. It will be my life and your Naim life as quer well. dizer passiva, calma, tranquila. Esse que é o Nahum, significado do which nome was the Naim. city this widow lived in. Mas means naquele peaceful. dia, But that day, aquela cidade that city estava vivendo um momento de transtorno. was living in a moment of difficulty, Estava vivendo um momento de morte. of tumult, and of death. Engraçado, seria aquele menino
o primeiro defunto da cidade de Naim? Was that boy the first dead of the city of Nahum? Eu penso que não. I Tenho don't think certeza so. que não. I'm certain not. Mas sabe o que é, queridos? But you know what it is? É que todo quadro de morte Is that- choca. Every scenery of death shocks. Sabe por quê? You know why? Porque morte não é plano de Deus para mim e para sua Because vida. death was never in the plan of God for our lives. Nunca esteve nos planos de Deus para o ser humano. It was never part of God's plan for human beings. A morte é salário. Death is a salary. Romanos diz, Romanos Romans 6:23. 6:23 O, says o salário do pecado é a the morte, salary of sin is death, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. but the free gift of God is eternal life. Ou seja, morte choca, você sabe por quê? Meaning, Sabe por quê? death will always shock. You know why? Porque nós não nascemos para perder. Because we weren't born to lose. Porque morte, todo cenário de morte, a perda, a Because separação. death, there is separation, there's loss. E a primeira morte e separação aconteceu lá no Éden. And the first death happened in Eden. É por isso que a gente, desde pequeno, That is why, from a very young age, a gente vê o cachorrinho when morrendo, we see a dog pass away, a gente vê o goldfish, when não, we see a goldfish pass away, a gente começa a conviver com esse cenário we start understanding the e a gente scenery. cresce vendo morte e vida, And we grow up understanding death in life, mas a gente nunca but we never acostuma, get used to. nunca se We conforma never become conformed to the idea com a morte. that death E happens. toda vez que esse cenário, And every time we are Se that we see coloca- this, every time that we are faced with this, a gente fica chocado. we get shocked. E na cidade de Naim, queridos, And it was no difference in the city of Nahum. não foi diferente. Não era diferente. It was no different. Quando aquilo se instalou, When that happened, houve choro, there was crying, houve dor, there was pain, porque é normal diante da morte. because this is normal when you see death. Mas algo aconteceu de muito especial naquele dia. But something happened very special in that day. Jesus Jesus tomou direção àquela cidade. took the direction of that city. E eu acho muito interessante And I think it's very interesting que quando Jesus está aproximando da cidade de Naim, that when Jesus is getting close to the city ele of Nahum, deixa para realizar esse milagre he waits to make this miracle happen na porta da cidade. right at the city gate. E eu vou te explicar, não And I'm sei going se to você explain. sabe, I don't know if you know this. como que funcionava a porta de uma cidade. How a city gate used to Quantos work. aqui sabem How como many of you funcionava know a porta de uma cidade? how the city gates used to work back then? A porta de uma cidade nos tempos bíblicos In the biblical times, the city gate, era como uma prefeitura. it was almost like City Hall. Era lá na porta da cidade It was at the city gate que os anciões, os homens de sabedoria da that the cidade, elders of the city, the men who were wise, se assentavam would sit down, e o povo da cidade and the people of the city ia pedir conselhos. would go for advice. Era na porta da cidade It was at the city gate que os juízes se that the assentavam judges would sit para ser testemunhos to be witness dos maiores contratos financeiros of financial contracts que acontecia na that would cidade. take place within the city. Eliane, onde você arrumou isso? Eleni, where did you get this from? Na Bíblia. In the Bible. Se você for no livro de Ruth, If you go to the book of Ruth, no capítulo 4, chapter 4, você vê que quando Boaz you see when Boaz vai fazer o contrato de resgate de Ruth e de Noemi, goes to complete the contract of rescue of Ruth and Naomi, um contrato que corria dinheiro, terra, bens e this até had to do pessoas, with goods, territory, and people, e até possessão de and pessoas. even possession of people. Diz lá no capítulo 4 de Ruth On chapter 4 it que ele says chama 10 anciões, that he calls 10 elders. se assentam à porta da They cidade, sit at the city gate, e ali, queridos, and there, brothers ele and sisters, resgata Ruth e Noemi e he casa com rescues Ruth. them and marries Ruth. Amém? Amen. Na porta da cidade, At the city gate, só podia se assentar you could only sit homens de boa reputação, men of good reputation, bons testemunhos de vida. good testimony of Se você life. for em Provérbios 31, If you go to Proverbs 31, a referência the reference he makes a referência ao marido da mulher virtuosa of the virtue of the husband to the virtuous woman, é assim. this is what it says in Proverbs. Ele é conhecido He is known porque ele se assenta for he sits na porta da at cidade the city gate com os anciãos. with the elders. Então você tinha que ter boa reputação. So you need to have a good Para você reputation. estar na porta da cidade, For you ou to be at the ou city você gate. tinha que ter boa reputação, Either you had good ou você tinha reputation, que ser considerado ancião sábio pela comunidade, or you were considered a wise person by society, ou você era um juiz, or you were a judge, ou você era um cidadão comum,
or you were a common citizen que ia buscar that was seeking resposta for a para solution suas questões. for your problems. Queridos, está explicado por que here, Jesus deixa para realizar We can see esse milagre why Jesus made this miracle na porta da cidade. at the city gate. Você sabe por quê? You know why? Porque naquele dia, Because in that day, Naim estava vivendo um momento Naim was going through a moment que, apesar das suas portas ter sabedoria, that even though there was wisdom at its gates, apesar da sua porta ter juízo, even though there was judgment at its gates, apesar da tua porta correr contratos milionários, muito and there dinheiro, were contracts of a lot of money, nada disso nothing of this tinha resposta had the right para answer a dor, for the pain, para a perda for the loss que a cidade estava that vivendo, the que city aquela was mulher going estava through and vivendo. that woman was going through. Aí Jesus, queridos, Then Jesus, deixa para realizar esse milagre na porta. he waits to do this miracle at the door, at the gate. Sabe por quê? You know why? Porque em João, no capítulo 10, versículo Because in 9, John 10:9, ele diz, says, eu sou a porta. I am the door. Se alguém entrar por I'm the mim, gate. If someone comes through me, vai encontrar saída, they'll find a way out. vai encontrar They'll salvação. find salvation. Queridos, apesar da cidade de Naim, Even though the whole city of Naim, das portas ter dinheiro, even though there was money das there, portas ter even though sabedoria, at the gate there was wisdom, queridos, daquela porta at that gate não oferecia saída. there was no solution. A saída é Jesus. Jesus is the only one. Para se assentar à porta de Naim, To sit at the gate, você precisava de boa reputação. you needed a good reputation. Mas diante dessa porta chamada Jesus, But when compared to this door called Jesus, ele diz qualquer he said anyone, sem dinheiro, whether you have money or not, sem sabedoria, whether you're wise or not, se você entrar, if you come in, você vai encontrar salvação. you will find Você vai encontrar salvation. solução. You will find a solution. Queridos, nós vivemos tempos, Brothers and sisters, we're living through times, perdas, losses. estão enterrando valores, They are burying values, Estado, estates, cidades, cities, nações, nations, governo, governments. estão levando para They're o cemitério, taking to the cemetery. estão tentando They're enterrar trying to bury aquilo que eu e você temos de mais valor. what you and I have of most valuable. Família, Family, filhos. children. E nessa manhã o Espírito Santo diz para mim e para And this você, morning the Holy Spirit tells me and you, é tempo de nos levantar. it's time to rise up. É tempo de passar por essa porta, It's time to go through this gate, que é Jesus, which is Jesus, onde há solução, where there is solution, onde eu e você where you and I, não vamos fazer como aquela multidão que seguia we're aquela not going to mulher. do like the multitude was doing and following that woman. Porque só existe duas atitudes diante de um enterro. Because there's only two attitudes before when you're facing a burial. Ou você entra Either you go in no meio da multidão into the midst of the e multitude concorda and you agree with the e multitude ajuda a enterrar and you o help defunto, bury the dead, ou você afasta or you step out e deixa o cortejo passar. and you let that go through. Mas engraçado, But it's interesting. Jesus não tomou nenhuma dessas atitudes. Jesus didn't take that type of attitude. Ele para o enterro He stops the burial e ele chama o morto. and he calls out the dead. Essa é a atitude de Jesus. That's the action Jesus takes. Naim estava vivendo momentos de dor, Naim was going through de pain, morte. death, E eu vou te dizer uma coisa. and I'm going to tell you something. Nunca vai faltar gente There will never lack people. para ajudar a enterrar o que nós temos de precioso. There will always be people to help us bury what we have that is valuable. Não estava faltando gente para enterrar aquela mulher. There were plenty Para of people enterrar o filho dela. helping that woman bury her son. A única coisa que ela tinha, The only thing she a had, única coisa que ela depositava a esperança the only dela. thing that she was depositing her hope in, Eu não sei o que você, querido, I don't know o que você tem what que you estão have tentando enterrar. or what they're trying to Mas bury of nessa value manhã, that quem you sabe é have. sua juventude. But this morning, who knows, it's your youth. Estão tentando enterrar com valores, They're trying trocar to os bury valores, and exchange the te values, fisgar trying to hook para you. uma vida. Nunca vi uma geração tão I've never depressa. seen a generation so depleted. Eu aconselho I give advice criança de 10 anos. to children of Pensando 10 em years old, suicídio. thinking about suicide. Isso é cenário de morte. This is a scenery of death. Eu não vou entrar nessa I multidão. will not join this Eu multitude. recuso como igreja I do Senhor refuse Jesus, as a como church of alguém the que Lord, carrega a esperança as someone who can de carry entrar hope, nessa multidão.
to join in the e multitude ajudar a enterrar os jovens and dessa help cidade. bury the youth of the city. Eu decido, querido. I decide. Eu não vou ficar, eu também não vou tomar a posição de me anular e ficar de lado. I'm also not going to just stand aside and let everything happen. Eu vou fazer uma coisa que há em mim e você. I'm going to do something that's for you and I to do. E que está na igreja a responsabilidade. And it is the responsibility in the church Parar enterros to stop the burial e professar a vida. and to prophesy life. Com a nossa palavra de sabedoria. With our word of wisdom Com a nossa palavra de esperança. and of hope Ajudar famílias se to estiver help chorado. families. E o que eu acho, querido, interessante, And I think it's interesting que Jesus para that Jesus stops e fala com o menino. and he calls out the boy, Levanta. rise up. E antes disso, querido, And before that, ele vai até a mãe do menino he goes to the boy's mother. e fala assim, não chora. He says, don't cry. Ô, gente, People, uma mãe a mother levando um filho para um cemitério is taking her son to the cemetery. e Jesus fala, não chora. And Jesus stops her and says, don't cry. Sabe o que eu tiro para a minha vida You aqui? know what I take for my life? Se Jesus queria que a mulher parasse de chorar, If Jesus wanted her to stop crying, não era mais fácil ele ter ido direto no defunto, wasn't it easier for him to go straight to the person who's dead, mandado o menino levantar, tell the boy to rise up, entregado o menino para a mulher? giving the boy to the E woman? se ela continuasse chorando, ia ser no mínimo de alegria. And if she kept on crying, it was going to be of pure joy. Mas ele quebrou outro protocolo But he broke the protocol, another protocol, de defunto, ou como é que fala, de funeral. a funeral Porque quando protocol. você chega num funeral, When you arrive at a primeiro você funeral, vai olhar o morto. Todo mundo é first assim. you go to look at the person who's dead. Depois Everybody does that, você vai right? nos familiares. Then you go to E vai comfort falar, olha, eu sinto and say, look, muito I'm isso. sorry that this happened. Mas primeiro você vai no But defunto. first you go to the dead, Jesus não. not Jesus. Jesus vai na mulher primeiro. Jesus went to the Quebrou woman outro first. protocolo. He broke another protocol. Ele vai na mulher. Sabe por quê, You know queridos? why? Jesus Jesus prioriza eu e você. Prioritizes you Não o and I, problema. not the problem. Por que que eu e você Why? estamos priorizando o problema? Are you and I prioritizing Porque eu e problems? você estamos com olho no Why problema. are we looking Era and focusing on Era como problems? Jesus estivesse dizendo, eu sei que o menino está It's as if morto. Jesus is saying, I understand the boy is dead. Eu sei que o problema está ali. I see the problem is happening. Mas primeiro eu quero cuidar de But você. first I want to take care of you. Essa, querida, é a natureza do nosso Pai This is the Celestial. nature of a heavenly Father. Ele quer cuidar de nós. He wants to take care of Nós us. somos prioridade dele. We are his priority. E ele está dizendo para mim e para And você he's trying nessa to say manhã, to you and I this não morning, chore. don't cry. Porque se você observar, Because if you observe Jesus, querido, Jesus, quando ele encontrava esses cenários de impossibilidades, when he found himself at these scenes e of todas as vezes impossibilities, na Bíblia, no Novo every Testamento, time in the Bible, in the New Testament, quando encontra uma pessoa chorando when you diante find a de person Jesus, crying before Jesus, ele faz duas perguntas. Ele tem duas atitudes. he has two actions. Ou ele diz, não chora, Either he says, do not cry, ou ele diz, por que você está chorando? or he asks, why are you crying? Você sabe por quê, querido? You know why? Esse mecanismo fantástico This awesome mechanism chamado choro called crying revela muito a nosso respeito. reveals much about us. Revela muito sobre a motivação do nosso coração. It reveals the motivation of our hearts. Explica muito sobre nós, a forma como que uma pessoa chora. Explains a lot about a person, the way they cry. Fala dos motivos. It talks about the reason. Se você analisa como uma pessoa está chorando, When you analyze when a person is crying, você vai conseguir you're going to be able identificar as to necessidades dela. identify their needs. Desde se não fosse esse mecanismo tremendo, If it wasn't for this awesome mechanism, todo recém-nascido morreria. every newborn would die. Porque a única coisa que eles fazem Because the only thing they do is cry. is cry. Eles choram. They cry. Sabe por quê? You know why? E em pouco tempo Because in a little bit of time de convivência com o recém-nascido, of living with a newborn, a mãe e o pai the mother and the father começam a identificar o choro. begin to identify the cry. Choro de soninho, The cry when they're sleepy, choro de fome, the cry when they're hungry, choro de denguinho. the cry when they just want to be close to you. Ele sabe. We get to know. E sabe quando é choro de dor, que está Or when it's doente, está pain and dodói. something's really wrong. Então o choro revela muito a respeito de uma So pessoa. crying reveals much about a Quando person. Jesus viu uma pessoa chorando, When Jesus saw a person crying, pode observar, You can leia a observe. palavra. read the word.
quando ele diz, não chora, when he says, do not cry, ele resolve o problema externo. he resolves the Que foi o external caso aqui dessa problem, mulher. which was Ele the disse, case of "Não this woman. chora." He says, don't cry. E ele foi lá e ressuscitou o And he menino. went there and resurrected the Ele boy. resolveu o problema He externo que ela estava resolved vivendo. the external problem that was Mas taking todas as place. vezes que ele diz, por que choras? But when he says, why do you cry? And he asks, Ele não resolve a situação externa, he's not looking to resolve the external situation. ele muda a motivação de He quem está chorando. changes the De motivation quem está chorando. of the person who's crying. Lembra de Maria Madalena no Remember sepulcro? Mary Magdalene at the burial place. Ela chega lá She was there e ela foi com uma motivação. and she went with one motivation. Eu vou passar aroma no corpo de Jesus. I'm gonna go and I'm gonna warm Jesus' body. E quando ela chega lá, And when she gets there, ela depara com a situação she sees the situation e ela não vê o corpo. and she doesn't see the E body ela começa a chorar. and she begins to cry. E aí, queridos, ela diz que um anjo, And que an era angel, Jesus já which was ressuscitado, Jesus already resurrected, fala, por que says, choras? why are you crying? Queridos, quando aquele anjo que é Jesus está perguntando, por que choras? When Jesus asked her, why are you crying? Ele sabia por que ela estava He chorando. knew why she was crying. Ele estava querendo que ela refletisse sobre o choro dela. He wanted her to reflect about her crying. Será que tem motivo esse choro? Is that with good reason? Por que você está chorando? Why are you crying? É igual quando você ora para uma criança It's when you look at a child que está chorando sem motivo. that's crying for no Eu tenho reason. uma neta de 2 anos e meio. I have a granddaughter of 2.5 E years quando old. ela começa a chorar sem motivo, And when she begins to cry without a reason, eu tento mostrar para ela I try to show her que ela não tem motivo para chorar. that she's got no reason to Eu cry. digo assim, I say, vovó te ama, Grandma loves you. vovó te ama, Grandma loves you. titio te ama, Your aunt loves you. todo mundo ama a Everybody Emily. loves you. Eu tento mostrar para ela, I try to show levar a analisar Take her to que ela não tem analyze motivo para chorar. that she really got no reason to be crying. E aqui Jesus faz a mesma coisa com Maria And here Madalena. Jesus was doing the same thing with Mary Ele Magdalene. fala, por que você está chorando? He says, why are you crying? Aonde você levou o corpo? Where did you take the body Onde você to? levou o corpo do meu Senhor? Oh, Me she fala. says, where did you take the body of my Lord? She asks. E ele fala, And Maria. he says, Mary. E aí os olhos dela abrem. And her eyes are open. E aí ele não muda o cenário. He querido. doesn't change the O situation that's corpo de happening. Jesus não aparece lá para ela The embolsar. body of Jesus doesn't come back. Jesus muda a motivação do He coração changes the dela. motivation of her E heart. fala, eu te avisei. É como se ele estivesse It's dizendo, as if he's saying, olha, eu falei Look, que eu ia morrer. I told you I was going to die Que eu ia ressuscitar. and I was going to Não resurrect. importa agora o meu corpo. My body does no longer matters. E aquele motivo que ela foi, queridos, And the reason to which she had before, para aromar o corpo de Jesus, when she went to wrap up ele Jesus' dá uma outra body, motivação para ela. he gives her another motivation. Vai anunciar para Now o meu go corpo, announce para os meus For discípulos, my que eu disciples that I ressuscitei. resurrected. Queridos, eu não sei por qual motivo Beloved, você I tem don't chorado. know why you have been crying. E eu não sei qual é a pergunta de Jesus I nessa don't manhã know para what is você. Jesus' question to you this morning. Não chore, He's saying, don't cry, ou ele sei por que você está chorando. or if he's asking, why are you crying? Mas de uma coisa eu sei. But one thing I know, Ele quer mudar a motivação wants do to nosso change the coração. A motivation of our mensagem hearts. diante desse The caos, message dessa that you are morte having before this death, this chaos que está acontecendo no mundo, that is happening in the world. uma motivação ele tem para mim e para você. One motivation he has for you and I. Pregue. Preach. Pregue esperança. Preach hope. E olha, a mensagem não é mais como foi para aquele tempo que ele ressuscitou. And the message is no longer like it was for the time Nós that he já sabemos que ele resurrected. ressuscitou. We are well aware that he has resurrected. A mensagem é, The message is, eu vou voltar. I'm going to come out. Eu vou voltar para a minha I'm igreja. coming back to get my Digam church. para eles para permanecer Tell them firme. to remain Para permanecer faithful. firme. To remain Ele faithful. vai voltar. To remain strong because he will return. Ele vai voltar. He will return. Para o nosso choro, For our cry, ele está dizendo, por que he's vocês saying, estão chorando? why are you crying? Eu avisei para I vocês told you que vocês teriam aflições. that in the world you'll have afflictions. A motivação nessa manhã que nasce no meu e no seu coração é ele vai The voltar. motivation that should rise up Olhe in our seus hearts olhos is pro he céu. will return. Lift Enche your de eyes to the esperança. hills and to heaven and be filled with hope. Queridos, se a sua e a minha esperança estiver como a cidade de Naim no dinheiro, If our hope is like Nahum, which was in money, na sabedoria deste mundo, in the wisdom of the world, nós vamos entrar em depressão. we will go into depression for sure. Porque essa não é a mensagem, nem o que tem que
motivar a esperança no nosso Because coração. that's not what should motivate hope in our hearts. A esperança que tem que estar no nosso The coração hope é a that should be in our eternidade. hearts is eternity. Quando Jesus entra em Naim, queridos, When Jesus enters Nahum, naquela porta, At that Jesus gate. estava vivendo o melhor momento do ministério dele. Jesus was living through the best times of his ministry. Porque antes disso, Because antes dele right before entrar em that, Naim, before he went into Nahum, ele tinha, queridos, curado um centurião, he had healed the centurion de alto escalão no exército romano. of a high ranking in the army. Jesus estava atingindo essa classe de pessoas. Jesus was being able to reach that class of Jesus people. estava atingindo os fariseus, Jesus was being able os to reach the coletores Pharisees, de impostos. the collectors of, E não era problema taxes. seguidores para Jesus. and they had no problem following É the por isso followers que of tinha uma Jesus. multidão seguindo ele também. That's why there was a multitude Mas following de him. uma coisa eu sei, queridos. But one thing I Logo know, depois disso, right a after this, multidão começa a deixar Jesus. the multitude begins to leave Jesus. E ele chama os discípulos And dele. he calls his disciples. E fala, cadê o povo? Eles falam, mestre, a says, sua palavra é muito Where dura. is the people? Porque de repente, Because all of a sudden, aquele homem que apresentava o ministério que ressuscitava morto, that man who would resurrect the dead, aquele homem que apresentava um ministério que multiplicava pães, that would present a ministry to multiply bread, aquele homem que curava cegos, that man who healed the blind, o coxo, Or ele the começou a lame. pregar uma palavra dura. he began to preach a difficult, hard Ele word, começou a pregar uma palavra de a sacrifício. word of sacrifice. Ele começou a pregar uma palavra He de began to preach a confronto. word of Quem me confrontation, segue não tem aonde pôr a cabeça. that saying that those who follow me, they have nowhere to lay E their Jesus heads. pergunta logo And depois dos Jesus asks discípulos, right after that, aonde estão a multidão? where's the multitude? Ele fala, mestre, He says, a Master, sua mensagem se tornou dura para o coração deles. your message became hard to their hearts. Sabe por quê? Porque era mensagem de sacrifício. You know why? Because it was a message of E sacrifice. Jesus fala assim, vocês And querem Jesus says, também? how about you? You want to go too? Aí Pedro fala, And Peter says, mestre, Master, para quem iremos nós? where will we go? Who will we go to? Se só o Senhor tem palavras de If vida only eterna. you have words for us of wisdom. Estamos diante de cenário, querido, We are facing scenes de morte, of death, e morte de valores de família. death of value, death of family, Morte que eles estão tentando matar a minha e a sua fé e enterrar. trying to bury our E não faith. está faltando gente para isso, não. And there's plenty of people trying. E só vai permanecer a igreja do Senhor Jesus. And only the church of the Lord will remain. Aqueles que fizer como Pedro. Those who do it like Peter. Senhor, Lord, para onde eu irei? where will I go to? Se só o Senhor If only you, Lord, tem palavras de vida eterna. you have words of eternal life for me. Só o Senhor. Only you, Lord. Queridos, que o meu foco Beloved, e o seu foco May nessa our manhã focus this morning não seja no menino morto. not be on the dead boy, Isso Jesus vai cuidar. because Jesus can take care of that. Sabe, queridos, nós temos que lutar nessa We manhã. need to fight this É como morning. foi falado aqui na abertura desse It's as if culto. it's like the way we opened the service today. Estão querendo enterrar a nossa They're fé. trying to bury our faith. Mas em nome do Senhor Jesus, But in the name of Jesus, nessa manhã, this é morning, ministrado acréscimo de fé we sobre minister o meu an coração, increase of faith sobre o seu upon coração, your heart, sobre a upon your sua heart, família, upon sobre your os seus family, projetos, upon your sobre a projects, igreja, and upon sobre our a church, cidade, upon sobre the a city, nação, and upon our sobre o nation, governo. upon our government. Palavra de esperança. Word of hope Em nome do Senhor in the Jesus. name of Jesus Christ. Eu não vou deixar enterrar aquilo que eu tenho de mais precioso. I will not let them bury what I have that is most valuable. A minha fé. My faith. A minha fé. My faith. Sabe por quê, queridos? You know why, beloved? Porque morte é salário. Because death is salary. Mas vida But life é dom. is gift. It's a E gift. dom eterno. Freely given. And it's eternal. Tudo vai passar. Everything will pass. Tudo vai passar. Everything will pass. Mas eu e você But you and I, fomos criados para a eternidade. we were created for eternity. Essa é a minha esperança. This is my hope. Essa é a minha esperança. This is my hope. Essa tem que ser a esperança da igreja do This Senhor needs Jesus. to be the hope of the church of the Lord. E Jesus disse, não chore. And Jesus said, do not cry. E ele resolveu o problema daquela mulher. And he resolved the problem of that woman. Há momentos, queridos, que nós choramos There are moments that we cry por situações que a gente pensa que não tem for solução. situations that we think or we believe there's no E se solution for. nossos olhos estiverem na circunstância, And if our eyes focus only on the o circumstance, inimigo vai conseguir nos the enemy confundir. will indeed be able to Se confuse você us. vê em Apocalipse 5:3, If you look at Revelations 5:3,
Quando João tem a visão, When John has the vision, ele vê um livro he sees a book e ele vê um ancião. and he sees an elder O ancião gritava: and he would cry out, quem é digno de abrir este livro, o livro who da is worthy vida? of opening this book, the book of life? E João fala assim: eu, And John João, says, I. chorava muito, And he was crying a lot porque nem no céu, because not in heaven, nem na terra, nor in earth, nem debaixo da nor terra, under the earth, não tinha ninguém que tinha sido achado digno de abrir o there livro. was no one who had been found worthy of opening the book. Gente, João surtou. John went crazy. Ele surtou. He went crazy. Se você ler lá, If you read it, logo em seguida, right after, o ancião fala: the elder says, não chora, don't cry, para de chorar, stop crying, porque aquele que venceu, because he who came, Jesus Cristo, Jesus o Cordeiro, Christ, the Lamb, ele foi achado digno he de was abrir o found livro worthy da of opening vida. the book of life. Onde está o nome de todos os Where is the reunidos? name of all of those who believe? Queridos, ele estava chorando por algo He was crying que for já tinha something solução. that already had a solution. E ele olhava tanto para a situação que ele And falava: he would look so nem no much the céu, situation that he said, not in heaven, não na terra, nor in earth. nem debaixo da terra. Nor Eu under posso the earth. até entender I can even understand na terra on earth e debaixo da and terra, under the earth, mas nem no céu. but not in heaven. Você está vendo aonde a mente humana pode levar? Do Quando you a gente, see where the human mind can take us to? quando o nosso foco When our focus é só a situação, is only the é situation, só o problema. It's only Mina the nossa problem. esperança. not of a hope. Tira a nossa capacidade de ver a It promessa. has the ability of taking away our ability to see the promise. Queridos, e era isso que estava acontecendo na cidade de Naim. Beloved, this is what was happening here. Só conseguia ver o defunto. He could only focus on the dead. E pessoas muito bem intencionadas And people who had good intentions queriam ajudar a enterrar. wanted to help bury them. Oh, queridos. Brothers and sisters, E Jesus entra naquela situação para Jesus mudar. comes into that situation to Não só trazer change esperança, that situation. mas Not trazer only vida de novo. to bring hope, No but to meio bring do life caos. in the midst of the E é chaos. sempre assim que Jesus faz quando há um And this cenário de is the morte. way that Jesus does when there's a scenery Foi até, of death, queridos, na própria morte dele. even in his own death. Como eu já falei aqui, As I've stated before, quando Maria when Mary não via solução, didn't see a solution, ele não só muda he doesn't only change o motivo do coração dela, the reason for her mas heart, ele proveu para que as promessas se cumprissem. but he provided so her promises could be Porque fulfilled. antes dela chegar lá, Because before she arrived havia there, uma pedra no meio da promessa. there was a stone, a rock in the middle of the promise, in the way of the ele tirou. promise. And he took it away. Sabe por quê, queridos? You know why, beloved? Porque aquela pedra não era para ela entrar. Because that stone wasn't for her to go in. Aquela pedra era para mostrar para ela que nosso Deus tem poder de remover It was to situações. show that God has the ability to remove bad situations. Amém, queridos? Amen. Porque aquela era uma pedra no meio de uma promessa. Because that was a E stone ela that was in estava the olhando, way porque of se a você promise. vê na passagem, And if you look at the ela passage, tem uma preocupação. she has a worry. Quem vai remover a pedra? Who will remove the stone? Oh, queridos, Beloved, pedra no meio de promessa vai ser removida. a stone in the midst of a promise will be removed. Aquela era uma pedra no meio de uma promessa de casamento. For a stone in the Ele middle vai of a voltar para a marriage, noiva. he'll come back to Ele his cuidou bride num cenário de morte, in the scenery of death, num cenário de pedra, de impedimento. of stoppage, of a stone, a rock, a boulder getting in the way. Oh, queridos, aquela era uma pedra no meio da minha promessa That de was a stone casamento. in the middle of Com my Jesus. promise of marriage with Jesus. Por isso que ele removeu. That's why he removed it. Igreja do Senhor Jesus, há Church of pedras. the Lord. There are, Quando eu vejo o cenário que se instalou no mundo, when I see what's going on in the world, eu realmente vejo pedra. I see stones, rocks, boulders. Parece que nós não podemos remover. E não podemos mesmo, It's não. like we can't remove it, and we truly can't. Mas nós, eu, você e a But you igreja, and I and the church, nos movemos we move na força in the strength de Jesus of ressuscitado. Jesus who's resurrected. O mesmo poder que ressuscitou The Jesus dentre os same mortos power that resurrected Jesus from the dead está entre nós. is in our midst. Jesus, Jesus a porta, at the gate, em frente à porta de uma cidade. at a city gate. Sabe, queridos, You know, beloved, nessa manhã, this morning, tem duas portas diante de nós. there's two doors in front of us. A porta do caos, There's a door that leads to chaos, a porta da morte, that leads to death,
A porta dizendo que é impossível, that says things are impossible, que a nossa fé that our faith vai ser enterrada, will be buried, que as nossas promessas that our promises foram só promessas. were only promises. É tempo. Eu It's decido, time. I decide, como igreja do Senhor as a Jesus, church, as part of the church of the Lord, entrar pela porta chamada to Jesus. go in through the door called Jesus, through the gate called Jesus, A porta que me provê salvação. where salvation is at hand, A porta que me provê cura. that can provide healing, A porta, queridos, que me provê esperança That para can continuar provide no meio hope do caos. for me to remain, even though remain in the chaos. Porque aquela mulher, se tem uma coisa que eu admiro nela, Because if there's one thing I admire in that woman, o filho estava morto, her son was dead, mas ela continuou caminhando. but she kept on walking. Não disse que ela estava caminhando com o filho, com o It says that corpo. she was walking. Eu e você, You and I, como igreja, as a church, como pai, as fathers, como mãe, as mothers, como marido, as husbands, como esposa, as wives, mais do que nunca, more than ever, temos que aprender a caminhar no cenário de we morte. need to learn how to walk even the scene of death. A morte, Death, a caos, there's chaos, there's death, mas eu me movo but I move na força de in the Jesus strength of ressuscitado. Jesus Christ who's resurrected. Eu me movo I move na força de Jesus in the strength ressuscitado. of Jesus Christ who's E contra resurrected. essa força And against this não há strength, morte, there is no death. porque ele tomou a chave Because he da took the morte e do key inferno. of the death of hell. E outra coisa, And querido, something else, beloved. Jesus olha para aquele menino. Jesus looks at that boy, E até o momento que o olhar de Jesus and until the moment that the look of Jesus olhou para ele, looked at him, toda a referência é sobre defunto. every reference is about death, about someone who's dead. Mas quando Jesus olha, But when Jesus looks, na minha tradução, in my translation, ele fala jovem. he says, young Ô, gente, people. Jesus consegue ver a melhor fase da Jesus vida can see the best phase of life num cadáver. in a dead person. Olha, eu não sei você. I don't know about you. Nós estamos vivendo o cenário de morte. We're living in scenes of death. Mas tem uma coisa. But Há oportunidade there is the opportunity para ministrar a vida. to minister life. Há oportunidade de There is an olhar e falar, opportunity to vigor, look a and say, força, there is strength, eu vou there's continuar, vigor, I'm eu going to vou keep on going, conseguir, I'm eu vou going to be able to do recomeçar, it, I'm going to start eu vou over, vencer de novo, I'm gonna eu go vou sorrir again, de I'm novo, gonna smile eu vou again, sair da depressão, I'm gonna eu leave vou sair depression. dessa força que me puxa para baixo. A vida! there is life. Quando você se move no Espírito When de you Jesus move in the Spirit ressuscitado, of God, Jesus vê Jesus sees vida life no momento de morte. in a moment of death, A melhor fase da vida. the best phase of life, A melhor fase the da best vida. phase of life, Uma fase cheia de vigor. Você a sabe por phase quê? full of vigor. You know why? Porque eu não sei, querido, o momento que você está vivendo, Because I não. don't know the moment E that you pode live in. ser momentos de dor, And it may be a moment of de pain, choro. of crying, of Mas difficulty. Jesus, quando olha para mim e para But when você, Jesus looks at se you você and colocar I, a sua fé nele, If you presta put bem your atenção. faith in Him, pay attention. Ele vê o melhor de nós. He sees the best of us. Porque Jesus nunca nos reconhece pelo estado que nós estamos. Listen, Jesus never recognizes us for the state we are currently in. Ele nos chama pelo que nós somos. He calls us for what we are, because He E sees the aquele era best. jovem. And that young man A was a young força man. na igreja. There was strength in the A church. vida na sua There is vida. life in your life. A força para a gente There is continuar strength caminhando, for us igreja to do Senhor keep on Jesus. walking, church, Mesmo em todo esse cenário, even throughout the scenery. ainda existe liberdade There para is still pregar. freedom to preach. Pregue. So preach. E aquele jovem, And that young man, ele levanta he rises up, e começa a falar. and he begins to say, Deixa eu te dizer uma coisa. let me tell you something. Todos nós aqui que já aceitou Jesus como Senhor e All of Salvador, us here who accepted the Lord as our Lord and Savior, dia estávamos na posição de morto. one day we were in the position of death, Nós estávamos mortos nos nossos We were delitos dead. e pecados. in our sins, E Ele nos chamou. and He called us. E agora, queridos, And now é hora da gente se it's levantar time for us to rise up e começar a falar. and begin to speak. Deixa eu te falar. Let me tell you something. É como o pastor disse. It's like the pastor Estão said. tentando fechar as igrejas. There are a lot of people trying to close churches. Preste bem atenção no que eu vou falar. Pay attention to what I'm going to say. Tem sido o lamento e o clamor, o choro da igreja, It's been the cry and lament of the church que tem sido o resultado da misericórdia de that Deus has sobre esse been the mundo. result of God's mercy on this world. Espera Deus nos tirar.
So wait until E God removes vocês vão us, ver o que acontece. and you'll see what'll happen. É o choro da igreja. It's the cry and the prayer of the Porque church. todas as vezes na Because Bíblia every time in the que Bible ocorreu uma ressurreição, that a resurrection happened, tinha a presença de uma mulher there was the presence of a woman que representa a igreja. that represents the church. Que representa, quando eu digo igreja, And when I say church, cada salvo, each Cada saved batizado, person, each baptized cada person, congregado, each person congregating, cada pessoa em comunhão com o corpo. each person in communion with the Você body, e eu nos tornamos igreja. you and I become E church. todo aquele que esteve morto And all of tem a those who were dead responsabilidade hoje have the de se responsibility levantar, of rising como up ele diz que se levantou um grande profeta. as this prophet did. Sabe qual o grande profeta que Deus quer levantar nesses You know what dias? is the great prophet that God wants to Eu e rise up? você. Raise up, you and I. Você não precisa de púlpito. You don't need a pulpit. Se você tem um telefone hoje, If you have a phone today, você tem o mundo nas suas mãos. you have the world in your hands. Pregue. Preach. Pregue esperança. Preach hope. Pregue vida. Preach life. Não importa a situação que você está vivendo. No matter the situation you're living through. Uma das coisas que no aconselhamento eu faço, One of the things when I'm giving counseling that I do, a primeira coisa que eu tento fazer, the first thing that I try to do com a ajuda de Deus, with the help of God é mostrar para a pessoa is to show the person que sempre há alguém pior do que a gente. that there is always someone going through a more difficult time than we are. Portanto, queridos, não importa a sua situação. So no matter your situation, Pregue. preach. Pregue esperança. Preach hope. Pregue reconciliação. Preach reconciliation. Pregue recomeço. Preach a new Pregue beginning. força. Preach strength. Pregue esperança. Preach hope. Essa é a função da This is igreja. the function of the church. Pregue cura. Preach healing. E acima de tudo, And above all, pregue vida eterna. preach eternal life. Porque tudo vai passar. Because all will go through. All things shall pass. Todo problema, querido. Every problem. Essa é a minha frase preferida. This is one of the sentences I use the most. Todo problema The phrases. Every problem tem começo, has a beginning, meio a middle, e fim. and an end. Entendeu? You get it? E eu sei o fim que eu tenho. And I know the end that I have. É vida eterna. It's eternal life. É céu. It's heaven. Vai passar tudo isso aqui. And all this will pass. Tudo vai passar. It will pass. E eu vou estar diante daquele And I will be before the one que me deu a vida. that gave me life. Não só essa vida nessa terra. Not only this life in this earth. Essa vida aqui This life here é salário. is a salary. Mas eu vou ter a vida que é But I'm dom. going to have the life that is a gift, Que é a vida eterna, queridos. which is eternal life. A cidade de Naim. The city of Nahum, Apesar de ter uma porta even though there was a door, que oferecia a gate sabedoria, that offered wisdom, que corria contratos milionários, where there was contracts and money involved, tinha juízes, there were tinha judges, pessoas there para were julgar. people to be able to try to Não solve. faltava nada nas portas dela. Nothing was lacking in that gate, Mas ela não tinha solução but it para o did not problema have the daquela mulher, solution for the problem of that woman, porque era a morte. because it was death. O mundo, queridos, não tem solução para The o problema world que nós estamos vivendo. Has no solution for what we're living through, Jesus tem. but Jesus does. E essa solução And this solution está na minha voz, is in my voice, está na sua and is voz, in your voice, está no seu testemunho de is in vida. our testimony of life. Sabe, queridos, Know this, brothers. as nossas sisters. famílias vão passar. Our families will go by. A nossa igreja estrutural vai passar The dia. structure of our church will fade one day, Mas a vida eterna, but eternal life essa, querido, é eterna. will remain eternal. Agora, também a posição que você And the position que a gente alcança é that you eterna. reach is also eternal. Muita gente diz, onde você vai passar a Many people eternidade? say, where are you going to spend eternity? Eles esquecem que a eternidade não passa. Eternity doesn't fade away. It lasts forever. A posição que a gente alcançar The position that we para a reach vida eterna for eternal life é eterna. is eternal. E se for vida eterna, And if it's eternal life, é vida eterna. it's truly eternal life. Mas se for morte, But if it's death, é inferno eterno. it's Eu eternal não hell. meço as minhas palavras para And I do pegar. not measure my words for this. Só tem duas posições There's two positions na eternidade. in eternity. Inferno eterno Eternal hell ou vida eterna. or eternal life. E você que está me ouvindo pela internet, And if you're listening to me online, eu quero te oferecer nessa manhã I want to offer you this morning vida eterna. eternal life. Vida eterna. Eternal life. Vida que cura, A life that heals, vida que salva, a life that saves, vida que te levanta. and that raises you up. Espírito de ressurreição A spirit of sobre resurrection todos aqueles
que estão upon lhe all ouvindo of neste those who are momento, listening to me at this moment, que estão em casa, that are home, impossibilitados that are not able to get out por causa desse Covid. because of this COVID. Mas em nome de Jesus, But in the name of a Jesus, palavra te alcança. may the word reach Recebe you. cura. Receive healing Levanta. and rise up. Nós, como igreja, We as a church, ministramos we minister cura, healing esperança. and hope. Caminhe Walk na força de Jesus in the strength ressuscitado. of the Lord Jesus who's resurrected. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Uma cidade inteira A whole city em compaixão, in compassion, boa intenção, good intentions, mas levando para o cemitério but taken to the cemetery algo de muito precioso. something that was very precious. Eu decido diferente. I decide to be different. Eu não vou entrar no meio dessa I will multidão, not go into the midst of that multitude, mas eu não vou me omitir e afastar do but I lado. will also not step out and not do anything about it. Eu vou fazer uma coisa. I'm going to do something. Eu vou ser esse profeta que se I'm going to levanta. be this prophet that rises up. Você quer isso nessa Do you manhã? want this morning? Fica de pé. Let's stand to our feet. Você quer ser essa voz? If you want to be this voice, Você quer esse profeta que se levanta para famílias? you want this prophet that rises up to help Essa voz families, profética que se levanta no this meio do prophetic caos voice that rises up in the midst of chaos e ministra vida and ministers life e recebe vida. and receives life. Em nome do Senhor Jesus. In the name of the Lord Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Put your A minha- hand over your heart. Sobre a sua boca. And sobre over a your- sua boca. put your hand Em over cima your da sua lips. máscara mesmo. You can be even above your mask. Over your mask. Senhor, yeah. nessa manhã se levanta aqui Lord, exército this de morning there's profetas. an army rising up here, Father. Senhor, se levanta aqui nessa manhã, And here Senhor. this morning, Lord, Profeta, Senhor. prophets Meu Deus, para pregar essa mensagem de to vida. preach this message of life, Para parar enterros de to famílias. stop death of families Para parar enterros, Senhor, de valores. and of values, Para parar enterros, Senhor, to stop, Lord, de ideologias que não vêm da sua origem. ideologies that do not come from your Deus, nós origin, Lord. prosseguimos And we proceed na força de Jesus in the strength of ressuscitado. the Lord Jesus who's been resurrected. E como igreja, And as a church, nós não vamos nos calar. we will not be quiet. Nós vamos nos levantar. We will rise up. Estamos Yes. nos levantando, Senhor. E nós vamos falar. And we're going to speak up Ah, Senhor, até aquele grande dia. until that great Até day. aquele grande dia. Until that day. Em que o Senhor voltará para nos buscar, And you will come Senhor. back to take us, Lord. Até aquele grande dia do nosso casamento, Until that Senhor. day, Lord. Que como noiva nós esperamos we will ansiosos, see Senhor, you, pela Lord. tua volta. Se existe alguém aqui nessa manhã que não respondeu a esse chamado If there's anyone here who has de not se answered tornar to that noivo, de se call tornar noiva, é to tempo. become, É tempo. to become a Receba bride to you. Jesus no seu coração. Estamos Receive vivendo os Jesus in your últimos heart. dias. receive Jesus. E Ele vai voltar para me And buscar. he will come to get us. Sim, Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Lord, Que cada boca aqui, Senhor, se torne uma voz. Que cada voz, Senhor, seja uma every mensagem de voice esperança. carry a message of Meu hope. Deus, esperança de que o Senhor vai voltar para nos buscar. Hope that you return to grab us, Oh, Lord. Senhor, Lord, uma mensagem de cura. a message of healing Uma mensagem de força para todo aquele and caído, of strength oprimido, for everyone Senhor. who's oppressed. Em nome do Senhor Jesus. In the name of Jesus. Para todo ferido, ó Pai. For all wounded, Para todo decepcionado, ó Pai. for all disappointed. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Nós não vamos enterrar. We will not bury E não vamos deixar enterrar and will not bury, aquilo Lord, que nós temos de mais precioso. what we have that is most precious, A nossa fé. our faith. E fé. Essa é a vitória que vence o It mundo. is the victory A over nossa this fé. world, our faith. Amen. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Por causa da fé, querido. Por causa da fé, eu já vi Because of famílias sendo faith, restauradas. I've seen families be restored. Por causa de fé, queridos. Because of faith, Eu vi pessoas sendo curadas. I've seen people be healed. Por causa de fé, queridos. Because of faith, Eu já vi o deprimido levantar. I've seen E depressed se people tornar um rise grande up. profeta. Essa é a vitória que This vence o is the mundo. victory, A nossa fé. our faith. Que Deus te abençoe nessa May God bless you. In the name of Jesus.